Ela disse com um sorriso nos lábios, como quem comenta sobre o tempo, como se as palavras não tivessem peso nenhum. Você nunca vai ser parte dessa família de verdade, Fernanda. Você é a mulher do Marcos, só isso. Eu olhei para ela. Olhei para o meu marido, que estava sentado do meu lado na mesma mesa, segurando o copo de vinho como se tivesse ficado de pedra. Olhei para minha sogra, que fingiu não ter ouvido e continuou cortando a carne no prato. E eu entendi, naquele segundo, com uma clareza que nunca tinha sentido antes, o que eu precisava fazer. Sorri, uma coisa pequena, quase invisível. Mas deixa eu te contar o começo de tudo, porque essa história não começou naquela jantar. Ela começou anos antes, em silêncios que eu aprendi a engolir com o café da manhã. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica, trabalho há 16 anos numa rede de drogarias em Campinas, e durante a maior parte desses anos, eu fui exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Estudei, me esforcei, construí uma carreira sólida, economizei com disciplina, não porque alguém me mandou, porque eu aprendi desde cedo que ninguém ia me salvar de nada. Conheci o Marcos quando eu tinha 32 anos, numa confraternização de fim de ano de uma amiga em comum. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ria fácil, sabia ouvir. Parecia diferente, e talvez fosse, no começo. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, do jeito que eu queria. 50 pessoas, um salão pequeno em Campinas, minha mãe chorando na primeira fila, o meu pai sorrindo com aquele orgulho quieto que ele tinha de tudo que eu fazia. Foi lindo. O problema não apareceu no altar. Apareceu depois, quando começamos a falar sobre onde morar. O Marcos tinha um apartamento em Barão Geraldo que estava no nome do pai dele, comprado quando ele tinha 20 e poucos anos. O pai havia falecido 3 anos antes, e o imóvel tinha passado formalmente para o nome do Marcos, mas na prática, toda a família ainda tratava aquele lugar como se fosse propriedade coletiva do clã. A minha cunhada, a Débora, tinha chave. A minha sogra tinha chave. E nenhum dos dois achava necessário avisar antes de aparecer. No começo, eu tentei entender. Família é família. Todo mundo tem um jeito diferente de funcionar. Eu não queria começar o casamento criando atrito à toa. Então eu fiquei quieta quando a Débora apareceu numa tarde de sábado, sem ligar antes, com a mãe dela, para dar uma olhada em umas coisas que tinham ficado lá do pai. Fiquei quieta quando ela reorganizou as prateleiras da sala, dizendo que ficava mais bonito assim. Fiquei quieta quando ela comentou, na frente da minha sogra, que eu tinha colocado plantas demais no corredor e o apartamento parecia uma estufa. Fiquei quieta porque o Marcos pedia: "Deixa pra lá, Fernanda. A Débora é assim, você sabe como ela é." Eu sabia, sim. O problema é que eu fui aprendendo, devagar, que o deixa pra lá nunca era temporário, era permanente. A Débora tinha 4 anos a mais do que o Marcos e funcionava como se fosse a responsável por tudo na família. Depois que o pai morreu, ela assumiu um papel de matriarca informal que ninguém tinha pedido, mas ninguém contestava. Ela organizava os almoços de domingo, escolhia os presentes para as datas comemorativas, opinava sobre o que cada membro da família deveria ou não deveria fazer. E quando se tratava de mim, essa opinião sempre chegava com um tempero especial. Uma vez no almoço da família, eu comentei que estava pensando em fazer uma especialização em gestão farmacêutica. A Débora virou para o Marcos e disse: "Nossa, mas você deixa ela trabalhar tanto assim? Não é melhor focar no lar agora que vocês estão casados?" Como se eu não estivesse sentada do lado, como se a minha voz não existisse naquela mesa. Outra vez, apareceu no apartamento com a minha sogra e ficou andando pelo espaço com aquele olhar de quem está avaliando um imóvel para comprar. Parou na frente de uma fotografia nossa, eu e o Marcos na viagem que tínhamos feito para o Nordeste no primeiro aniversário de casamento. Ah, essa foto ficou meio torta. E essa parede ficaria melhor com um quadro mais sóbrio, né, mãe? A minha sogra concordou. O Marcos deu de ombros. Não era a fotografia, nunca era a fotografia, era o recado por trás dela. Você escolheu errado. Você pendura errado. Você não tem gosto. Você não tem lugar. Eu aguentei. Porque amava o meu marido, porque achei que as coisas iam mudar com o tempo, porque toda relação tem seus desafios, não tem?
Eu repetia isso para mim mesma, feito um mantra, enquanto aprendia a sorrir em almoços de domingo e responder com gentileza a perguntas que eram, na verdade, provocações embrulhadas em papel de presente. Mas existe um ponto de ruptura em tudo. E o meu chegou naquele jantar. Foi aniversário da minha sogra. Uma sexta-feira à noite, na casa dela no Cambuí. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para ajudar a preparar, fui a 2 padarias diferentes para comprar os salgados que ela gostava, levei vinho, flores. Tentei, como sempre tentei. Na mesa estavam a minha sogra, o Marcos, a Débora, o marido da Débora, o Eduardo e 2 primos que eu mal conhecia. A conversa estava animada. Alguém falou sobre uma viagem que a família estava planejando para o fim do ano, uma casa alugada em Gramado, uma semana entre os parentes mais próximos. Vou reservar para 6 pessoas, disse a Débora, olhando para a lista no celular. Eu olhei para o Marcos. Ele olhou para a mesa. 6? Eu disse. Mas somos 7, com eu e o Marcos. A Débora levantou os olhos do celular devagar, com aquele sorriso. Ah, Fernanda, você não entende. Essa é uma tradição da família. A gente sempre vai junto, os irmãos, a mãe, os primos mais próximos. São pessoas que cresceram juntas, que têm história. Não é uma questão de excluir ninguém, tá? É só que você nunca vai ser parte dessa família de verdade. Você é a mulher do Marcos, só isso. O Eduardo assoou a garganta. Os primos olharam para os pratos. Eu olhei para o Marcos. Ele pegou o copo de vinho, deu um gole longo e não disse nada. Não, isso não é certo. Não, você foi longe demais, Débora. Não, Fernanda é minha esposa e faz parte da minha vida. Nada. Um silêncio pesado como concreto. E foi aí que eu sorri. Não foi raiva, não foi mágoa, foi clareza. Eu me levantei, agradeci a minha sogra pelo jantar, disse que estava com dor de cabeça e precisava ir. O Marcos ficou. Claro que ficou. No carro, no estacionamento, sentada no banco do motorista sem ligar o motor, eu fiquei quieta por uns 10 minutos. Olhando para a rua iluminada, para as pessoas passando, para uma criança que corria na calçada com um cachorro preso na guia, e comecei a pensar. Tem algo que o Marcos sabia, mas nunca deu importância real. Que a minha avó materna, a Dona Conceição, faleceu quando eu tinha 36 anos e me deixou uma herança. Não era uma fortuna no sentido hollywoodiano, mas era muito dinheiro para mim. A casa dela em Ribeirão Preto, que foi vendida depois do inventário, mais as economias dela num banco que ninguém sabia direito que existia. No total, uns R$ 380 mil. Eu tinha colocado tudo em fundos de investimento. Não contei muito para o Marcos porque ele nunca perguntou com interesse real. Eu mencionei uma vez, nos primeiros meses, e ele disse: "Que bom, guarda bem", e voltou a olhar para o celular. Então guardei. Bem, mas a herança da minha avó não era tudo. Durante os 7 anos de casamento, eu continuei trabalhando, continuei economizando, continuei investindo com a mesma disciplina de sempre. Parte do meu salário todo mês, uma parte pequena de participação nos lucros que recebi 2 vezes, uma consultoria que fiz para uma rede de clínicas privadas por 2 anos, tudo guardado, tudo crescendo em silêncio enquanto eu sorria em almoços de domingo. Naquela noite, parada no estacionamento da casa da minha sogra, eu abri o aplicativo do banco no celular. Pir. Et comasu. Fir. Null. Eu olhei para aquele número por um tempão, não porque não sabia que ele estava lá, sabia, mas porque só naquele momento eu entendi o que ele significava de verdade. Significava que eu não precisava aguentar mais nada. Fui para casa. O Marcos chegou 2 horas depois, com aquele ar de quem acha que o tempo resolve tudo. "Fernanda, você não precisava sair assim." A Débora fala sem pensar. Eu estava na cama, com o livro na mão, fingindo ler. "Marcos", eu disse com calma. Ela disse que eu nunca vou ser parte dessa família. Na frente de todo mundo. E você não disse nada. Ele suspirou, sentou na beira da cama. "O que você queria que eu falasse? Ela é minha irmã. Você sabe como as coisas são." "Sei", eu disse. "Agora eu sei exatamente como as coisas são." Ele não entendeu o que aquilo significava. Apagou a luz e dormiu em 10 minutos. Eu fiquei acordada olhando para o teto. Na semana seguinte, comecei a pesquisar imóveis. Não de qualquer jeito,
com critério. Eu sabia o que queria. Queria algo que fosse completamente meu, num bairro bom em Campinas, com luz natural, varanda, silêncio. Um lugar onde eu acordasse de manhã e sentisse que estava em casa de verdade, não de visita. Encontrei na segunda semana. Um apartamento de 3 quartos no Jardim Chapadão, num prédio novo, com piscina e área de convivência, 10º andar, vista para um parque. O dono estava vendendo porque havia aceitado uma proposta de trabalho em Florianópolis e precisava fechar rápido. O preço era R$ 1.380.000, abaixo do valor de mercado pela urgência. Visitei numa terça-feira à tarde. Disse que estava avaliando opções, mas eu já sabia desde que entrei pela porta. A luz que entrava pela janela do quarto principal, o parquet claro no corredor, a varanda com vista para as árvores do parque lá embaixo. Era exatamente onde eu queria estar. Na quinta-feira propus o valor. Na sexta, fechamos. Transferência bancária, documentos, escritura lavrada numa segunda-feira de manhã cedo. Fernanda Costa Lima, proprietária. Eu li meu nome naquele papel umas 3 vezes seguidas. Voltei para casa naquela segunda à noite e continuei vivendo normalmente. Preparei o jantar. Perguntei como tinha sido o dia do Marcos. Assisti a um episódio de série com ele no sofá. Não disse nada. Nos 5 dias seguintes, nos momentos em que ficava sozinha em casa, fui marcando discretamente cada coisa que era minha. Os móveis que eu tinha trazido do meu apartamento quando a gente se mudou juntos. Os utensílios que eu tinha comprado. Os eletrodomésticos que estavam no meu nome. As plantas. Os livros. Os quadros. Ficou evidente, quando eu terminei a lista, que grande parte daquele apartamento era preenchida por coisas que eu tinha comprado, escolhido, cuidado. O Marcos havia chegado com uma cama velha, um sofá surrado que tínhamos descartado logo depois, e caixas de roupas. Quase tudo o mais era meu. Contratei uma empresa de mudanças especializada em remoção rápida e discreta. A mulher que atendeu minha ligação não perguntou muito. Entendeu a situação sem que eu precisasse explicar. A gente manda 6 pessoas. Em 4 a 5 horas a senhora está instalada. Escolhi uma quinta-feira. O Marcos tinha uma obra importante no interior e ficaria fora 2 dias, voltando na sexta à noite. Era a janela perfeita. Na quarta-feira à noite, fiz tudo normal. Preparei um caldo de frango que ele adorava, embalei numa marmita para ele levar na viagem de manhã. Ele me beijou na testa antes de sair às 6 da manhã. Você é a melhor, Fer, eu sorri. A equipe chegou às 8. Foi metódico, foi cuidadoso, foi rápido. Eles embalaram tudo com precisão profissional, etiquetaram cada caixa, carregaram com cuidado as plantas que eu tinha cultivado por anos. Meus quadros, minha biblioteca inteira, meus eletrodomésticos, meu escritório improvisado no quarto de hóspedes, minha louça, meus lençóis. Fotografei cada cômodo antes e depois, documentando o que levei e o que deixei, porque eu sabia que depois tentariam dizer que eu tinha tomado o que não era meu. Não tomei. Deixei tudo que era dele, mas foi chocante ver o quanto era meu. Às 2 da tarde, o apartamento estava esvaziado de mim. O que restou foram as coisas do Marcos, algumas peças que ele tinha trazido da família, o guarda-roupa antigo do quarto, a televisão da sala que era dele. O espaço ficou menor, mais vazio, diferente, como se o apartamento tivesse perdido a alma. Antes de fechar a porta, deixei um envelope na bancada da cozinha, o mesmo lugar onde a Débora costumava colocar as sacolas das coisas que trazia para melhorar o apartamento. Uma escolha consciente. A carta dizia: Marcos, você pediu para eu entender como as coisas são. Eu entendi. Sou a mulher que passou 7 anos construindo um lar que não era seu nem meu, era deles. Que cozinhou, limpou, decorou, cuidou, investiu tempo e amor num lugar onde a sua família nunca me deixou pertencer de verdade. E você deixou, não por maldade, por comodidade, que às vezes é pior. Estou levando o que é meu. Você vai perceber que é mais do que imaginava. Encontrei um lugar onde sou a dona de verdade, não uma visita tolerada. Meus advogados entrarão em contato para os trâmites do divórcio. Não quero nada desse apartamento. Não quero nada que venha da sua família. Só quero o que já é meu, que é mais do que suficiente. Cuide-se, Fernanda. Fechei a porta sem barulho. Desci pelo elevador.
Subi no carro da mudança até o meu novo apartamento. Quando entrei pela primeira vez com as minhas coisas chegando, a luz da tarde estava entrando pela varanda e fazendo um quadrado de ouro no chão do parquet. Fiquei parada no meio da sala por um momento, com as chaves na mão, no silêncio gostoso de um lugar que era completamente, inteiramente, só meu. O celular começou a chamar às 8 da noite. Era o Marcos do interior. Deixei chamar. Chamou de novo. E de novo. Mensagens no WhatsApp começaram a aparecer. Fernanda, o que você fez? Cadê as suas coisas? Me liga. Depois. Cadê os móveis da sala? Onde você está? Depois, mais tarde, com um tom diferente. Fer, me fala alguma coisa, estou preocupado. Não era preocupação comigo, era preocupação com a situação. Eu conhecia a diferença. Desativei as notificações e continuei organizando as caixas. No dia seguinte, foi a Débora que ligou. Atendi, não sei bem porquê. Curiosidade, talvez. O que você fez com a casa do meu irmão? A voz dela estava diferente. Não tinha o sorriso de sempre, tinha a aresta. Levei o que é meu, eu disse. Você não tem direito de esvaziar o apartamento da família sem avisar ninguém. Com o devido respeito, Débora, aquele apartamento está no nome do Marcos, não da família. E o que eu levei era meu, documentado e fotografado. Pode verificar. Você vai arrepender disso. Meu irmão vai te processar. Respirei. Débora, você me disse, na frente de todo mundo, que eu nunca ia ser parte da sua família de verdade. Eu só concordei com você. Pessoas que não pertencem a um lugar não ficam nele. Silêncio. Isso é ridículo. Talvez. Mas é definitivo. E desliguei. Bloqueei o número dela. Bloqueei o número da minha sogra. Bloqueei os contatos da família que eu sabia que viriam na sequência. Não com raiva, sem drama. Com a mesma eficiência com que eu organizava os armários da nova cozinha. O Marcos voltou do interior na sexta e foi direto para o apartamento. Tentou me ligar umas 20 vezes. Mandou mensagem dizendo que precisava conversar. Pediu para aparecer no meu trabalho, mas eu já tinha avisado a recepcionista que não recebia visitas não agendadas e que se alguém insistisse, era para chamar a segurança. Ele foi embora, antes de precisar ir tão longe. Na semana seguinte, meus advogados protocolaram os documentos de divórcio. Rápido, sem estrangulamento emocional, sem batalha judicial. Eu não queria o apartamento dele. Não queria nada que pertencesse à história que eu estava deixando para trás. Queria minha assinatura retirada de tudo que nos ligava e o meu tempo de volta. Ele tentou uma última vez 3 semanas depois. Apareceu na frente do meu prédio num domingo de manhã, com flores. Não subi para avisar o porteiro que eu não queria descer. Não mandei mensagem. Simplesmente não desci. 1 hora depois, ele foi embora. O divórcio foi finalizado em 8 meses. Limpo, sem audiência dramática, sem discussão pública. Meus advogados cuidaram de tudo enquanto eu redesenhava a minha vida. Redecorei o apartamento do zero, com muita calma e prazer. Escolhi cada peça como quem escolhe uma palavra. Nada de pressa. Fui em feiras, em lojas de segunda mão, em ateliês de artistas locais. Coloquei uma pintura grande e colorida na parede da sala, o tipo que a Débora teria chamado de sem gosto. Coloquei plantas em todos os cantos. Comprei um sofá cor de musgo que eu amei desde a primeira vez que sentei nele. Deixei o quarto de hóspede se tornar um escritório de verdade, com prateleiras até o teto cheias dos meus livros. Voltei para a especialização que eu tinha adiado. Me matriculei no curso de gestão em saúde, aquele que eu tinha mencionado no almoço de família e que a Débora havia descartado com um sorriso. Terminei em 1 ano e meio, com distinção. Com parte do dinheiro que sobrou, investi em 2 farmácias pequenas no interior que estavam precisando de sócia técnica. Negócios liderados por mulheres. As 2. Uma em Americana, outra em Indaiatuba. Acompanho de perto, visito 1 vez por mês. Cresce devagar, mas cresce. Fiz amizades novas. Algumas delas mulheres que me contaram histórias parecidas com a minha, com detalhes diferentes, mas com o mesmo núcleo, o mesmo silêncio de quem está esperando que alguém defenda o que você está vivendo. Aprendi que esse silêncio é universal e que a única pessoa que sempre pode quebrar ele é a gente mesma. Cruzei com o Marcos uma vez, quase 1 ano depois, num supermercado no centro de Campinas.
Ele estava com um macarrinho cheio, de óculos escuros num dia nublado, cara de quem não estava dormindo bem. Me viu de longe. Ficou parado por um segundo, como se fosse vir na minha direção. Mas eu só acenei com a cabeça, virei o corredor e continuei fazendo as minhas compras. Não senti nada, nem raiva, nem saudade, nem aquela pontada que a gente espera sentir quando encontra alguém que foi importante. Senti uma leveza imensa de não fazer parte mais daquela história. As pessoas me perguntam, às vezes, se eu não exagerei. Se não foi muito drástico sair sem avisar, levar tudo de uma vez, cortar o contato de forma tão completa, e eu entendo a pergunta. Ela vem de um lugar legítimo, de quem acha que toda situação tem uma solução mais suave, um meio termo, uma conversa que teria resolvido. Mas tem coisas que a conversa não resolve. Não porque a conversa é fraca, mas porque o problema não está na falta de palavras, está na falta de escolha. O Marcos não me escolheu naquele jantar. Não me escolheu na centena de vezes antes disso em que ficou em silêncio enquanto a irmã dele reescrevia as regras do meu próprio espaço. Não era falta de coragem pontual, era a postura dele. E postura não muda com uma conversa bonita numa quinta à noite. Eu não saí com raiva, eu saí com convicção. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Raiva é quente, turva, impulsiva. Convicção é fria e limpa, como água de nascente. Raiva teria me feito dizer coisas que eu ia lamentar. Convicção me fez agir com precisão e nunca olhar para trás. A Débora acreditava que o poder estava em excluir. Que dizer "você não pertence" era uma forma de dominação, de marcar território, de deixar claro quem manda. O que ela não entendeu é que aquela frase foi o presente mais útil que alguém já me deu na vida. Porque foi ela quem me acordou de uma sonolência que eu estava confundindo com amor. Quando alguém te diz que você não vai pertencer nunca, você tem duas opções. Tentar provar que eles estão errados, gastando energia e anos da sua vida, tentando ser aceita por gente que já decidiu te rejeitar. Ou agradecer mentalmente pela honestidade, recolher tudo que é seu e ir construir um lugar onde você não precisa provar nada para ninguém. Eu escolhi a segunda. Hoje acordo cedo, faço café no silêncio que é meu, olho pela janela da varanda o parque lá embaixo com as árvores grandes que mudam de cor com as estações. Cuido das minhas plantas, que prosperaram de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Trabalho com prazer, estudo com curiosidade, durmo com a consciência leve. Às vezes, numa tarde de sábado em que o sol entra pelas venezianas e faz listras claras no chão da sala, sento no sofá cor de musgo com um livro e fico um tempo simplesmente existindo no espaço que construí para mim. E penso naquela noite de jantar, naquela frase da minha cunhada, naquele silêncio do meu marido. E penso também, obrigada. Obrigada por ter sido claro o suficiente. Porque casas são feitas de paredes. Mas o lar se faz com respeito, e eu passei anos tentando construir um lar em paredes que não me deixavam nem escolher os quadros. Não fui embora derrotada, fui embora com tudo que era meu, que era muito mais do que qualquer um deles imaginava, e construí uma vida onde a única pessoa que define se eu pertenço sou eu. A Débora me chamou de a mulher do Marcos, como se fosse o menor que eu poderia ser. Mas eu nunca fui só a mulher de alguém, eu fui, sou e sempre vou ser a minha própria mulher primeiro. E quando fecho a porta do meu apartamento à noite, com as minhas chaves na mão, olho para a sala que montei do zero, com cada peça que escolhi com carinho, com os quadros coloridos que ninguém vai tirar do lugar, com as plantas que cresceram porque eu cuidei delas, e sorrio. O mesmo sorriso pequeno que dei naquela noite no jantar, porque eu sabia, lá no fundo, o que estava por vir. E foi exatamente isso.